Coronavírus e tireoide. Eu quero dar uma atualização para vocês. Eu separei um material muito bom para falar para você hoje. Então, eu sou o Dr. Eudes Staralo, conhecido como Doutor Tireoide, e eu vou atualizar você nesse assunto de hoje. Olá! Então vamos lá. Eu vou atualizar você na relação do coronavírus com a tireoide. Eu separei aqui um material muito bacana, baseado nos mais recentes estudos que nós temos relacionados à doença Covid e à tireoide. Esses estudos, né? Tem muita coisa que foi feita ali na região da Itália, né? Na região de Milão, que os médicos ali da região começaram a perceber alterações da tireoide nas pessoas, né, que estavam infectadas pelo Covid, e tem dados muito interessantes para eu passar para vocês, né? Quais dados aí a gente pode falar para vocês? Então, foi publicado recentemente, né, dia 30 de julho, aí na revista Lancet, que é uma revista bastante conhecida de medicina e muito séria, né, relacionando, né, essa questão da tireoide com a Covid. Bom, mas é só o risco que você tem? É só o risco de pegar a Covid quando você tem uma doença de tireoide? Não, parece que quando você tem uma doença da tireoide e ela está equilibrada, o seu organismo está bem, a sua imunidade está boa, e você não tem outras doenças associadas, né? Parece que o risco não é tão alto realmente com os últimos estudos que têm mostrado. Mas o que acontece? Se demonstrou que as pessoas que não tenham problema de tireoide, ou seja, quando elas forem internadas com Covid, né, nas formas até mais graves, elas não eram portadoras de doença da tireoide. E aí o que aconteceu? No decorrer dessa internação e desse processo da contaminação por vírus, elas começaram a ter um processo que se chama de tireotoxicose, ou seja, a tireoide começou a ter uma reação, né, abrupta com o contato com o vírus. Já é sabido há algum tempo, né, que alguns vírus mexem com a tireoide e dão uma coisa que se chama tireoidite aguda, ou seja, você acaba tendo uma inflamação ali da tireoide pela ação desse vírus, e esse vírus desencadeia reações que muitas vezes dá alterações ali do teu TSH, do seu T3, em decorrência do contato com o vírus, que se alojou ali na região da tireoide, e o seu organismo vai lá e ataca a sua própria tireoide tentando matar o vírus. O vírus mais relatado nessa situação é o vírus Epstein-Barr, que foi o vírus mais aí estudado, que mais aparece na literatura. O vírus Epstein-Barr é o vírus da mononucleose, para quem não sabe, tá bom? Mas com a história do Covid, apareceram casos, vários estudos aqui que eu separei para você, né? Estou comentando um geralzão, né? Mas é uma coisa extremamente atualizada, e mostrou-se que a pessoa contaminada, ela acabava tendo, né, essa reação forte da tireoide e tinha o aparecimento, muitas vezes até de um hipotireoidismo após isso, após esse estado da tireoidite aguda, né? Como acontece também no pulmão, que vocês estão vendo aí muito frequentemente se falar, né? As pessoas têm quadro respiratório, não conseguem respirar, acabam tendo que ficar entubadas usando aqueles aparelhos respiradores, né? A mesma coisa aconteceu com a tireoide. A tireoide também sofre esse processo inflamatório, e aí pode haver uma destruição das suas funções e necessitar aí de um tratamento até permanente, ou seja, gerar um hipotireoidismo permanente. Mas os pesquisadores, né, a leitura que a gente fez aqui, né, eu vou ler um pouquinho para vocês. Olha, esses estudos indicam que os pacientes com Covid-19, especialmente aqueles com doença grave, devem ser monitorados por sinais e sintomas de problemas da tireoide, e que deve haver um limiar baixo para a verificação dos exames de sangue da tireoide. O que eles querem dizer com isso? Muitas vezes as pessoas saem recuperadas do hospital, né, que tiveram Covid, saem de uma UTI, graças a Deus saem curadas ali da Covid, porém
desenvolve o quadro da doença de tireoide. Qual é a recomendação que a gente faz aqui? Você deve fazer uma pesquisa, se você teve Covid, alguém da sua família teve, algum amigo teve, você deve fazer a pesquisa da glândula tireoide, ou seja, do TSH, do T3 livre, do T4 livre, do T3 reverso, do SHBG e, óbvio, do anticorpo antitireoperoxidase e do anticorpo anti-TPO, né? E da tiroglobulina, que é também importante. Esses exames, aliados ao ultrassom da tireoide, são os exames mais importantes para você avaliar a função da sua glândula. Então eu te recomendo muito que faça uma avaliação, né, após, se você teve contato, mesmo que você não teve uma forma tão grave, pensar em fazer algum exame preventivo, pensar também em incluir a tireoide nessa avaliação, porque os estudos aqui têm mostrado que realmente existe esse contato, esse agravamento, e não é bacana, né, gente? A gente está isso daí se desenvolvendo depois, né? Tem um estudo também muito recente, né, chinês, que ele mostrou, né, esse estudo ligando o coronavírus à tireoidite, ou seja, à inflamação da tireoide. E são estudos com bastante pacientes, né, que foram avaliados, foram vistos nessa coisa. E eles até tentaram relacionar a essa questão com o iodo, né? Acharam, mas as pessoas tomaram iodo para fazer exames. Não. Teve um italiano ali, de um pesquisador, que mostrou que a grande maioria já entrou testada para exames da tireoide, não fizeram exame com o uso do iodo radioativo, né, para fazer algum exame contrastado, mas mesmo assim desenvolveram a doença tireoidiana. Então realmente se mostrou que existe associação do vírus, né, com a doença da tireoide. Sim, você precisa ser avaliada, precisa ser vista com certeza absoluta. Então, queria deixar essa dica aqui para você. Então, se você teve Covid, alguém teve Covid, vai atrás de investigar a função tireoidiana, que vai ser bastante interessante no seu caso, ok? Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, né? Acione o sininho. Se você tiver alguma dúvida, né, você me manda comentários. Acionando o sininho, você vai saber os meus vídeos quando eles forem publicados. Eu também estou lá no YouTube, Instagram, com muitas informações. E o nosso site doutortireoide.com.br também tem um blog muito interessante com vários assuntos da tireoide que eu acho que você vai gostar muito. Ok? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês e continue me acompanhando. Meu canal está muito legal.